Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com você? A paz do Senhor, que o Senhor lhe bendiga. Ô, gente, como está? Saudade de vocês. Tudo bem? Como vai? Bom, esperar vocês entrarem para a gente poder bater um papo bem legal. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre gerenciar emoções, sentimentos, né? Saber controlar. A importância de poder ter essa clareza, né? Nós precisamos disso, gente, porque olha, senão a gente acaba se sabotando, sabia? A gente acaba entrando assim, num declínio, né? A gente vai descendo ladeira abaixo assim, olha, gente, sempre. Então a gente precisa avaliar algumas coisas, né? E hoje o dia foi bem produtivo, uma terça-feira muito abençoada, graças ao Senhor Deus. E eu quero compartilhar com você aqui o resumo da ópera. E que resumo, hein, gente? Que resumo. Um dia maravilhoso, bastante trabalho, graças a Deus. E eu quero compartilhar com vocês. Bom, em 1 Samuel, o capítulo de número 17, nós vamos ver aqui uma das batalhas mais famosas do Antigo Testamento, né? Nós vamos ler a partir do versículo de número 48, que Davi vai para cima do gigante. É interessantíssimo esse texto. E a partir do versículo 32, ele se dispõe a lutar, né, com o gigante. É interessante, viu? E eu estava aqui hoje discorrendo, analisando, conversando com o pessoal aqui, e a gente se deteve, né? A gente se deteve aqui na importância de gerenciar, saber gerenciar suas emoções e controlar seus sentimentos, né? Por quê? Porque a batalha mais famosa, uma das batalhas mais famosas do Novo Testamento, sendo essa de Davi com o gigante Golias, ela tem aqui alguns pontos que são muito contundentes, né? São bem relevantes. E um deles é exatamente esse, né? O controle emocional, né? A forma como Davi soube gerenciar suas emoções, né? E como a gente aprendeu aqui hoje, né? Então eu quero compartilhar com você o resumo da ópera, porque eu sei que vai ser de grande valia para a sua vida. Talvez você está aí diante de um grande desafio, né? E a vida é assim. Quanto mais a gente deseja viver, né, e chegar a lugares altos, mais a gente vai. Não adianta, a vida é assim. Você querendo ou não, a vida vai te empurrar, né, para você lidar com os problemas da vida. Então você precisa estar pronto, preparado. Eu nunca me esqueço de uma das palavras que o Senhor falou comigo, dizendo: Luciene, qual preparo você tem? Qual preparo físico, mental, espiritual, emocional você tem para viver tudo que eu te prometi? Essa foi uma palavra de Deus assim, muito forte para mim, né? E eu até compartilhei já com vocês que me acompanham já há algum tempo, já me viram falando acerca disso. Então foram áreas da minha vida que eu precisei me desenvolver, né? Porque senão não ia durar muito. Não ia, gente, não tinha condição, né? Eu era uma mulher completamente fora, né, do controle. Então foi um processo trabalhoso, mas valiosíssimo. E eu sei que muitas vezes as pessoas não conseguem chegar mais alto ou permanecer onde chegaram, justamente porque elas não conseguem se controlar. Então a gente falou muito sobre isso aqui hoje, né? Tirando a base desse texto. Não de quando Davi está diante do Golias, não de quando Davi está diante do maior desafio da sua vida. Nós conhecemos Davi como um grande escalador, né? Davi escalou um urso, escalou um gigante, ou melhor, escalou um urso, escalou um leão, escalou um gigante, né? Então Davi é um escalador. Mas a gente se deteve aqui no capítulo 17 de 1 Samuel, no versículo 28. Você já leu esse texto? Eu até compartilhei aqui com o pessoal do Close Friends, que eu tenho aqui um grupo aqui que recebe conteúdos exclusivos.
E eu aqui falei com ele, até coloquei alguns pedaços aqui do resumo da ópera. Olha o que diz o texto. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, quando ele viu Davi falar com aqueles homens, a Bíblia diz que acendeu-lhe a ira contra Davi, o irmão de Davi, Eliabe, o irmão mais velho. Ele ficou irado contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Palavras de Eliabe para Davi. Eu bem conheço a sua presunção e a maldade. Conheço a sua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Isso está registrado em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. Gente, presta atenção nisso aqui. Olha que lição, que aula. Que aula. A Bíblia é fantástica. A palavra de Deus, né? Tudo que a gente precisa está dentro dela. Né? Eu até falo aqui com os meus alunos, né? O pessoal que eu faço mentoria aqui. Toda a base de toda a sabedoria desse universo vem da Bíblia. Para dar certo, tem que estar na Bíblia. Ó, não me esqueça de que... Você sabe quem é Eliabe, né? Eliabe, eu acabei de falar que é o irmão mais velho de Davi. Esse Eliabe aqui, filho de Jessé, é que entrou primeiro na casa, lembra? Quando o profeta Samuel chegou lá, 1 Samuel 16... O profeta Samuel, o juiz, o profeta sacerdote, chegou na casa de Jessé, o belemita, né? E o que o pai fez? Apresentou o seu melhor filho, que aos olhos do pai era o melhor. Eliabe, aos olhos do pai, era o melhor. Ele era o filho mais velho, era o mais capacitado, aos olhos do pai. Então, esse, né, que deveria ser o rei. Agora, quando a gente percebe aqui essa fala dele, né, a gente percebe que ele está com o coração... né, magoado, ferido, entristecido. Como assim ele foi ungido rei? Sendo um pastor de ovelhas, sendo um insignificante da família. Como assim? É o que dá a entender nessas palavras. Né? Então Eliabe aqui, esse filho de Jessé, ele entrou primeiro na casa quando Samuel pensou que ele ia ser rei. E o Senhor disse, não. Lembra que o Senhor interviu e falou para o profeta Samuel, não, Samuel, não. Não é esse. Não é esse. Foi quando Deus colocou a mão no ombro do profeta e disse, não é esse. Não é esse. Presta atenção. Então agora, pouco depois, Eliabe estava na sala, né, quando passou todos os filhos, não era nenhum desses, e o profeta perguntou, não tem mais nenhum? E aí, tem. Manda chamar. Ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar. Ficou todo mundo em pé esperando Davi entrar. Quando Davi entrou, o Senhor disse, esse mesmo é. Você conhece o texto, você sabe o que eu estou falando. Agora, Eliabe viu o azeite descer na cabeça de Davi. Ele viu quando o azeite foi derramado na cabeça de Davi. E o irmão mais velho, vendo isso, o irmão mais moço, né, ficou indignado. Ele ficou desnorteado. Ele não aceitou aquilo. Embora não tenha falado nada, embora não tenha se manifestado, mas para ele foi reprovável aquilo que aconteceu. Não foi, para ele não foi louvável. Não deveria ser Davi. O mais novo ser abençoado acima do mais velho? Como assim? No geral é difícil o irmão mais novo ser honrado primeiro do que o mais velho. E é até difícil para ele aceitar isso, gente. Foi isso que aconteceu nesse episódio de 1 Samuel 16. Agora, Eliabe lembrou que aquele era o irmãozinho ungido quando Davi chegou. Né? Porque você vai ver isso a partir do versículo de número 12, que o pai pediu para Davi levar comida para os seus irmãos que estavam na guerra. Estavam presos lá sem poder sair, porque o exército estava acampado. Lembra a situação? Sendo afrontado pelo gigante. Então, estou fazendo aqui um resumo da ópera, né, para você poder entender o que Deus está querendo que a gente aprenda. Né? Olha que lição valiosíssima, gente. Que lição valiosíssima. Então, Eliabe, quando vê Davi conversando com... O que está acontecendo aqui? Né? Davi chega para trazer comida e se depara com o gigante afrontando o exército do Deus vivo. Aí Davi, mas o que está acontecendo? Quando Eliabe viu Davi, o irmãozinho que foi ungido pelo sacerdote, juiz e profeta Samuel, conversando com aqueles soldados, ele perguntou, por que veio aqui? Qual é a sua intenção realmente? Em outras palavras, ele está atacando o motivo de Davi.
Ele começou a dizer, diga logo, vai, qual a verdadeira razão da sua presença aqui? E aí depois que ele fala isso, depois que ele ataca os motivos de Davi, ele faz uma pergunta destinada a humilhar Davi. Ele diz assim, ei Davi, onde você deixou aquele punhado de ovelha que você foi destinado a tomar conta? É como se ele tivesse colocado uma faca na ferida e estivesse assim, ó, torcendo, sabe? Aí depois ele mostra-se abertamente maldoso para todo mundo ouvir. Ele diz, eu conheço muito bem a sua insolência e a maldade do seu coração. Eu sei porque você veio. Você só veio aqui por curiosidade. Você só queria que as pessoas te vissem na guerra. Você só quer ser visto na batalha. Olha que coisa terrível, gente. Então, nós estamos falando sobre gerenciar emoções, né? Controlar seus sentimentos. Quando eu vejo essa situação, que foi o ponto culminante aqui do nosso assunto agora à tarde, eu comecei a imaginar como é interessante, né? Não é interessante como nós podemos ver tão facilmente no outro aquilo que está em nós? Como é que ele vira para Davi e diz para Davi que Davi... Primeiro que ele atacou o motivo de Davi. Segundo que ele colocou o dedo na ferida dizendo que Davi estava ali simplesmente para poder aparecer na guerra. Que Davi só queria ser visto na guerra. Ele queria que todos vissem que ele estava no meio do exército. Ele quis dizer que Davi só estava ali para aparecer, né? O texto hebraico aqui, ele implica... Querendo dizer assim, você desceu para ser visto na peleja. É isso. Então, nesse ponto, eu fico pensando que se fosse uma pessoa que não sabe gerenciar suas emoções, nesse ponto, se Davi não fosse alguém capaz de controlar seus sentimentos, Davi teria reagido, gente. Fala que não. Ele teria arregaçado as mangas e usado a sua força, a sua energia contra o seu irmão. Ele ia socar Eliabe. Ou ia falar umas poucas verdades. Ele ia ali perder as suas estribeiras e ia, se ele não fosse alguém que soubesse gerenciar seus sentimentos, suas emoções, né, controlar seus sentimentos, ele tinha perdido as estribeiras. Porque foi terrível isso aqui. Se você analisar o texto, você vai ver que foi cruel o que Eliabe fez contra Davi. Davi não fez nada. Davi estava ali simplesmente perguntando o que está acontecendo. Mas ele aproveitou aquela oportunidade para despejar em Davi aquilo que aconteceu lá em 1 Samuel 16. Ele estava infeliz, insatisfeito de Davi ter sido ungido num lugar que ele acreditava que era dele. Para pensar, gente, se fosse outro que não sabe controlar, gerenciar sentimentos, controlar suas emoções, o que não tinha acontecido aqui? Davi tinha partido para a briga. Só que eu fico pensando aqui, gente, eu fico analisando a forma como Davi sabe gerenciar suas emoções, como Davi sabe controlar seus sentimentos. Que homem é esse Davi? Que aqui ele é um jovem, né? Aqui ele é simplesmente um moço. Ao invés de Davi socar o irmão, em vez disso, sabe o que Davi faz? Davi o ignora. Davi vira para ele e fala assim, tudo que eu fiz foi uma pergunta. Davi não rebate, Davi não discute, Davi só diz essas palavras. Eu só fiz uma pergunta. No sentido de, olha, eu não vou gastar minha energia com você, eu não vou gastar meu tempo com você, né? Com essa briga que não vai levar a lugar algum, essa discussão que não vai agregar valor nem na sua vida, nem na minha, nem na vida de quem está aqui. Tudo que eu fiz foi uma pergunta. Então Davi olha para ele e olha para todos que estão ali e ele diz, vamos tratar agora do que é importante? O que é importante? Esse gigante aí. Então ele vira as costas para Eliabe. Gente, a gente analisou isso aqui, alguns pontos aqui que são, sabe, são chaves. São chaves. Todas as vezes que você estiver prestes a romper um nível, uma fase para mudanças, você vai se deparar com alguém próximo a você que vai querer te atacar.
seja um parente, seja um irmão, seja alguém do seu convívio, seja alguém do seu trabalho, próximo a você. Todas as vezes que você estiver próximo a uma promoção, a uma virada, aquele ponto de transição, sabe? De inflexão que você se encontra, quando o seu presente se encontra com o seu futuro, quando a sua vida vai virar, você vai passar por isso. Agora, você que decide se você vai gastar sua energia para discutir. Você precisa saber gerenciar suas emoções, controlar seus sentimentos, porque senão você vai gastar energia. Várias coisas podem acontecer. Você vai gastar energia sem necessidade, você vai perder as estribeiras e vai se tornar alguém que poderia ter influenciado as pessoas que estavam à sua volta a agir diferente. Porque querendo você ou não, você está sendo visto. Paulo diz que nós somos vistos por uma nuvem de testemunhas. Testemunhas. Né? Estamos sendo assistidos por demônios, por anjos e por homens. Somos feitos por espetáculos. Estamos sendo assistidos. Então não é o que as pessoas nos fazem. É o que eu posso fazer com tudo que me fizeram. Eu tenho esse governo. Né? Eu posso decidir. Eu não posso controlar, escolher o que as pessoas fazem comigo, o que a situação faz comigo. Mas eu posso escolher e posso controlar o que eu vou fazer com o que estão fazendo contra mim. Está na minha mão. Agora, isso aqui é muito importante a gente analisar, porque muitas pessoas estão perdendo as estribeiras por não ter essa clareza, por não ter esse conhecimento. Então, quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, a gente olha para a Bíblia. Eu, pelo menos, tiro toda a minha lição e toda a base do meu ensino na Bíblia. Davi é alguém que muito nos ensinou aqui esse dia de hoje. Perceba que Davi não gastou a sua energia. Ele simplesmente virou as costas por mão e disse para quem estava com os que estavam à sua volta: vamos fazer o que realmente importa? Ao invés de perder seu tempo, o que ele fez? Ele ganhou tempo. Ganhe tempo, não perca tempo. Não perca tempo. Vamos tratar agora do que é importante. Você precisa analisar o que é importante. Eu ensino aqui as pessoas a fazerem lista do que é urgência e o que é importante, porque muitas pessoas não têm essa clareza. Tem gente gastando tempo demasiado com urgência que não vai agregar nada, não vai acontecer nada, não vai virar nada, só vai fazer a pessoa ficar dando volta, andando em círculo. A vida não muda com urgência. E o que é o importante, as pessoas não têm como, sabe? Por quê? Porque não sobra tempo. A pessoa gastou um tempo demasiado com urgência e não sobrou tempo que é importante. Davi está focado no que é importante. Você precisa focar no que é importante. Se você não entender isso, você vai perder tempo com coisas sem sentido, que não vai te levar a lugar algum. E aí você fica dizendo, não, porque esse ano vai melhorar. Não, porque esse ano as coisas vão acontecer. Só que as suas escolhas, as suas atitudes e a hora da sua promoção, quando chega até você, você não tem nenhum controle emocional. Você não sabe como lidar com os conflitos da sua vida. Como é que a vida vai virar? Qual preparo você tem emocional? Gerenciar suas emoções, controlar seus sentimentos. Eliabe é irmão de Davi, o mais velho, que deveria proteger Davi, que deveria auxiliar Davi. Não, ele ataca Davi. Ele ataca os motivos de Davi. Ele zomba de Davi, ele toca na ferida de Davi, ele menospreza Davi. Davi tem tudo para poder perder essa estribeira, mas Davi é um homem, um jovem centrado. É alguém que sabe gastar tempo com o que é importante e não gasta tempo com o que é urgência. Não dá tempo demasiado para coisas sem sentido. Davi é um cara focado, olha só, gente. Vamos resolver o que é importante, vamos tratar do que é importante. Esse gigante aí, ele vira as costas para Eliabe, porque Davi sabia com quem lutar. E Davi sabia com quem deixar de lado. Você precisa saber quais são as suas guerras. As guerras que vão te fazer escalar. As guerras que valem a pena você guerrear. Você precisa discernir se vale a pena você entrar numa batalha. Se essa batalha vai fazer você mudar de nível. Ou se vai fazer só você perder tempo com discussão sem sentido, que não vai te agregar nada, que vai só fazer você perder tempo, vai gastar a sua energia. Você tem que saber. Davi sabia com quem lutar e quem deixar de lado. Você tem que ter essa clareza.
Você tem que saber qual é a guerra que vale a pena você lutar, que vale a pena você investir, que vale a pena você gastar energia, você gastar seu tempo. Você tem que saber. E tem coisa que você olha, não vale a pena não, sabe? É melhor deixar de lado. Davi sabia. Então, gente, nós precisamos escolher nossas batalhas com sabedoria. Sabedoria. É muita guerra, Luciene, é guerra em casa, é guerra no trabalho, é guerra na igreja. Luciene, Viana, você não tem noção quanta guerra que eu passo, é muita guerra. Você precisa analisar que tem muita guerra que você está, que você deveria ignorar, que você poderia deixar de lado, que não é para você, que não vai te levar a lugar algum. Você precisa ter essa clareza, você precisa ter essa visão. Você precisa saber escolher bem as suas batalhas, saber escolher com sabedoria. Se você não ficar atento, se você não ficar atenta, presta atenção nisso aqui. Todos os seus confrontos vão ser com pessoas que não vão te promover em nada, não vão auxiliar, é só desgaste. Se você não ficar atento, você vai ficar brigando, discutindo com pessoas que estão decididas a só te magoar, só te ferir, só te menosprezar, gente negativa. Não vale a pena. A Bíblia está repleta de pessoas que sabiam gerenciar suas emoções e controlar seus sentimentos. E Davi é um deles. Se você não ficar atento, você vai ficar perdendo tempo discutindo com membros da sua família, com pessoas do seu convívio. Você tem que ter essa clareza. Ai, mas dói, é da minha casa, é meu marido, é meu filho, talvez alguém tão próximo a você. Só tem um jeito de você conseguir lidar com essa guerra. É saber ignorar. Ah, mas como é que eu ignoro uma palavra de alguém que é tão próximo a mim? Davi nos ensina. Sabendo gerenciar. Aprendendo a gerenciar e a controlar seus sentimentos. Ignore. Provérbios está escrito que há uma glória em ignorar as ofensas. Tem recompensa para quem ignora a ofensa. Por quê? Porque, na maioria, o ofensor, ele simplesmente ou está com inveja, ou ele não aceita teu sucesso, ou ele não gosta da sua garra, e muitas outras coisas que tem dentro dele, que às vezes o problema é ele mesmo. O problema talvez não seja você, seja ele mesmo, seja ela mesmo. Então você precisa ter essa clareza. Sabe por quê, gente? Porque enquanto a gente está perdendo tempo, o verdadeiro inimigo das nossas almas está ganhando território. Enquanto nós estamos perdendo tempo, Satanás está vencendo vitória após vitória contra as nossas vidas. O que eu mais vejo, a gente já lidou com pessoas todos os dias. Todos os dias eu tenho grupos e grupos de pessoas. Eu passo, às vezes, a manhã toda conversando, auxiliando, ouvindo, tentando, de uma forma ou outra, assinalar o caminho que a pessoa precisa seguir, como tirar a pessoa daquela circunstância. Então eu sei do que eu estou dizendo. Eu estou dizendo coisas que eu assisto aqui todos os dias. O diabo está ganhando território em muitas vidas, em muitas famílias, em muitos lares, porque as pessoas não estão sabendo escolher as suas batalhas com sabedoria. Estão perdendo a maior guerra das suas vidas, que é contra seu adversário. O diabo está ganhando vitória após vitória. Por quê? Porque eu não sei gerenciar minhas emoções, porque eu não aprendi a controlar meus sentimentos. Você precisa investir em você. Você precisa ter essa clareza, ter esse conhecimento. Você precisa disso, porque senão você vai viver lutando contra pessoas sem ter a clareza de que são guerras inúteis. São batalhas que não agrega nenhum valor, que não vira nada. Não compensa, gente. Não compensa. Sabe por quê? Você vai analisar, se você ler esse texto, você vai analisar. Leia 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 28. Vai ler o capítulo todo, 17. Lê o 16, 17, 18, para você poder entender todo o contexto. Você vai analisar que Davi, sabendo gerenciar suas emoções, sabendo controlar seus sentimentos, ignorando a ofensa do seu irmão, não deixando aquilo entrar no seu coração, ele sabendo escolher suas batalhas com sabedoria, você vai analisar o texto que nos mostra que de uma forma súbita a cena muda. A cena muda.
A cena muda subitamente. Davi sai de Eliabe e vai para Saul. Ele muda de nível. Não é qualquer pessoa que pode ter acesso ao rei Saul. Se você ler o livro que eu indiquei para vocês, Instruções de Israel, já indiquei várias vezes esses livros aqui. Se você não viu ainda, procura aí no meu feed, nos meus stories, que você vai achar. Você vai ver que para chegar perto de um rei, tinha que passar por vários níveis de soldados. Não é que a pessoa chegava, o rei quer falar contigo. Mas quando Davi, olha que coisa profunda, quando Davi não perde tempo, não fica perdendo tempo com guerra sem sentido, discutindo com seu irmão, tentando explicar, resolver, ou ofendidinho, mimimi. Ai, porque você, meu irmão, você não poderia fazer isso comigo, porque eu estou muito triste, estou muito ofendido. Davi sabe que é perca de tempo. Davi sabe que o irmão dele está com inveja, está com ciúme, está com raiva, não está aceitando a unção dele. Davi sabe que é N motivos que fez com que Eliabe tivesse aquele comportamento. Davi sabe. Então o que Davi faz? Davi ignora. E ele foca no que é importante, o gigante. Quando ele foca no que é importante, ele entende que a promoção dele está ali, no que é importante, a elevação dele está ali, no gigante. Foque no que é importante. Sabe escolher suas batalhas com sabedoria. A cena muda subitamente. Davi sai de Eliabe e vai para o rei Saul. Porque Saul fica sabendo do que ele está falando. Alguém vai lá e fala, Saul, tem um jovem aí falando assim, assim, assim. É mesmo? Quem é ele? Manda ele vir aqui. Foi o rei que mandou chamar. Não foi Davi que ficou lá, eu quero falar com o rei. Batendo e forçando a porta. Olha eu aqui, rei, olha eu aqui. Não. Foque no que é importante. E as oportunidades vão vir até você. Foque no que é importante. As possibilidades vão acontecer para você. Foque no que é importante. Talvez as coisas não aconteceram ainda porque você não soube escolher as suas batalhas com sabedoria. Talvez as coisas não aconteceram para você ainda porque você ainda não aprendeu a gerenciar as suas emoções e controlar seus sentimentos. Talvez as coisas ainda não aconteceram para você ainda porque você ainda está gastando seu tempo, sua energia com coisas que não agregam nenhum valor em você, que não te desenvolve, que não faz você se tornar uma pessoa melhor. Analise, perceba se não é isso. E aí a vida passa, a vida vai embora, porque o tempo não volta. O tempo não volta, gente. E aí você fica aí, triste. A minha luta, ora pelo meu marido, ora pelo meu filho, ora por não sei quem, e fica pedindo oração para todo mundo, mas você mesmo não se desenvolve. Eu tenho ensinado para as pessoas aqui, que eu sou prova viva disso, não só pela minha própria experiência, mas de inúmeras pessoas que colam em mim. Eu sou prova viva. Eu digo para as pessoas aqui, escute o que eu vou te falar. Quando você se desenvolver como pessoa, quando você se desenvolver no seu nível pessoal, espiritual, emocional, quando você se desenvolver na sua estrutura, não tem como o seu ambiente continuar igual. Não tem como. Por quê? Porque você se torna ativador. Ou o ambiente muda, ou ele te lança, ele te arremessa. A gente usa uma palavra aqui, catapultar. Catapultar quer dizer arremessar você para o novo. Não tem como. É só você ler a Bíblia. Você vai ver a Bíblia analisando todos esses personagens que foram ícones. Homens e mulheres que se destacaram no texto bíblico. Por quê? Porque estavam no modo ativação. Eles sabiam quem eles eram pessoas desenvolvidas acima da média, em todos os ângulos, na sua vida pessoal, espiritual, relacionamento com Deus, porque vida cristã não é unilateral, gente, é bidimensional. Não há como você querer ser só espiritual. Você precisa saber que você é um ser tricônomo. É necessário um alinhamento dessas três áreas. Porque quando o homem espiritual se desenvolve, sabe? Eu sempre digo que a mente do espírito, né? A mente do espírito, ela domina a mente emocional, a mente sentimental.
né? É profundo demais. É o que Paulo escreveu aos Romanos a partir do capítulo 8. É fenomenal isso aqui. É um estudo bem minucioso que a gente tem aqui. Agora, volta aqui comigo. Presta atenção nisso aqui. Quando a gente olha para pessoas que foram capazes de se desenvolver além da média, como José, Daniel, Davi, o Senhor Jesus, que é o nosso maior modelo, o modelo maior é Jesus. Aonde eles chegavam, o ambiente mudava. Mudava. E quando não comportava mais eles eram arremessados, eles eram catapultados para outro nível. Você vai ver que Jesus não pôde operar milagres, mais milagres em Nazaré. Por quê? Porque aquele nível, aquele ambiente não suportava ele mais. Então ele foi catapultado, arremessado para Cafarnaum. Você vai ver que aonde estava José com a sua família, não comportou ele mais. O ambiente não suportou o seu desenvolvimento. O que fizeram? Lançaram ele para o Egito. Ele mesmo disse, não foi vocês que me mandaram para o Egito, foi Deus. Vocês só foram instrumento. Olha que cara desenvolvido. Olha que mentalidade do espírito na mente desse homem. Olha, Daniel na Babilônia perdeu tudo. Perdeu, gente, ele não foi para lá para estudar. Ele aproveitou as oportunidades porque ele era um cara desenvolvido, ele era um jovem desenvolvido. Mas ele foi para lá como escravo. A primeira leva que foi levado, Daniel foi junto com a classe nobre. Um jovem arrancado, ele foi violentado nos seus direitos mais íntimos, tirado, arrancado da sua família. Perdeu tudo. Perdeu o templo, perdeu o culto, perdeu tudo. Ele está num panteão de promiscuidade. E olha quem ele é. Ele é alguém que ativou toda a Babilônia. Pelo amor de Deus, gente. Eu olho para Daniel e falo, Jesus, que homem é esse? Um homem que se desenvolveu. E ele era muito jovem. Então não tem esse negócio de idade. É porque eu sou muito novo, porque eu sou muito velho. Enquanto a vida há esperança. Você tem que querer, né? É uma decisão sua. Ninguém pode te obrigar a nada. É uma questão pessoal. Você precisa querer. Quando você deseja, você consegue, você faz. Então, a gente aprende com esses homens. Mas hoje eu estou falando sobre você gerenciar suas emoções. Hoje eu estou falando sobre o poder de você controlar seus sentimentos. E Davi está nos ensinando essa noite. Davi está nos mostrando que você não pode perder a sua vida com coisa sem sentido. Não pode. Porque senão, vai passar mais um ano e a sua vida não vai mudar. Você quer isso para você? Eu tenho certeza que você não quer isso para você. Tenho certeza que você está decidido a viver o melhor ano da sua vida. Aí você fica dizendo, não, eu quero o que Deus quer para mim. Eu fico tão brava com meus alunos aqui quando eles falam para mim, não, irmã Luciene, eu estou esperando no Senhor. Você tem que saber que existem duas palavras que são completamente diferentes. Paciência e ser passivo. O que significa isso? Vai ver no dicionário. O que é ser passivo, o que é ser paciente? Paciência não tem nada a ver com ser passivo. Tem coisa que você está sendo passivo. E tem coisa que você está suportando, por quê? Porque você não sabe quem você é. Você está tolerando coisas que você deveria não tolerar há muito tempo. E por que você tolera? Porque você não se desenvolveu como pessoa. Porque quando você se desenvolver, você começa a falar não para algumas coisas. Você começa a dizer, não, isso aqui não vai agregar nada, isso aqui não vai glorificar o nome de Deus na minha vida, Jesus não vai se alegrar com isso, por quê? Porque isso aqui vai me levar para um lugar onde não é vontade de Deus para mim. Eu tenho que ter clareza da minha própria vida. A gente fica deixando a vida, né, ser levada. Não, vamos assumir o controle da nossa vida em nome de Jesus. Nós precisamos aprender a controlar nossos sentimentos. E precisamos aprender a gerenciar nossas emoções, para que a gente pare de perder tempo e a gente assuma o nosso lugar, o lugar que Deus tem para nós, nosso propósito de vida, a missão para que fomos criados, para que fomos chamados, para que foi que você nasceu. Eu tenho falado tanto isso aqui, né? Nossa, Luciene, você fala tanto de propósito, porque vida sem propósito é vida sem sentido. Qual é o seu propósito de vida? Você tem que saber. Você tem um propósito, você tem que ter um propósito de vida alinhado à promessa que Deus te fez. Ah, mas eu não sei qual é a minha promessa. Você tem que saber. Se você entregou a sua vida a Jesus, se você está na caminhada cristã, você tem que saber qual é o propósito de Deus com a sua vida.
tá bom? Então analise isso aí, pensa e busque se desenvolver para que você possa aprender a gerenciar suas emoções e a dominar, sabe? A controlar seus sentimentos. Porque não é não sentir raiva. Eu sinto raiva, mas a raiva não me domina. A minha mente espiritual domina a minha mente emocional. Então eu sinto raiva, mas eu controlo. Eu tenho vontade de falar certas coisas, mas eu controlo. Eu sei gerenciar. Tem coisas que, gente, vocês não têm noção. Né? Quem trabalha com gente é muito difícil. Tem líderes aqui, pastores aqui, que falam para mim, não, Luciane, você não sabe dar maior. E falou isso, isso e isso. E o senhor? Eu falava antigamente. Agora, eu simplesmente disse meia palavra. Exatamente. Por quê? Porque tem coisa que não vale a pena. E a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo. Isso acontece com quem se desenvolve. Se desenvolva em nome de Jesus, tá bom? Vim aqui só para compartilhar com você essa pérola do reino, essa preciosidade, porque vai virar muitas coisas boas na sua vida. Que Deus te abençoe, uma ótima noite na paz do Senhor Jesus e aprenda. Aprenda como controlar seus sentimentos e a gerenciar suas emoções. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana na paz do Senhor Jesus. I love you.